Olá de novo, boa noite. Mais cedo a gente fez uma primeira tentativa de acontecer essa live, tivemos alguns probleminhas técnicos, absolutamente normal. Então a gente vai tentar agora fazer essa conversa acontecer. Eu estou aguardando a Laura Costa, que vai ser a nossa convidada de hoje para falar da candidatura dela a vereadora em BH. Essa é a terceira conversa que a gente tem com candidatas e candidatos. Deixa eu tentar te convidar aqui então. Vamos ver se agora funciona. Oi. Agora te vejo. A conexão tá dando umas travadas, mas eu acho que agora você me ouve? Eu tô conseguindo te ouvir, você tá me ouvindo? Marcos, tá conseguindo me ouvir? Eu tô te vendo travada e a conexão não tá muito estável, não, mas vamos ver se... Bom, acho que Deixa agora eu ver aqui. funciona. Eu tô conseguindo te ouvir. Ah, oi, eu... Marcos, aqui a minha internet parece Cortou sua fala que tá no ok. meio. Você estava dizendo da internet não está funcionando muito bem. O que houve aí? Tem um problema de conexão? Bom, aguardando ela ainda mais um pouco. Oi. Agora parece que está rolando. Estou te ouvindo. Melhorou? Perfeito. Ótimo. Tá, eu tô te ouvindo também agora. Show. Finalmente. Gente, mil desculpas, boa noite. Eu costumo dizer que esses eventos online, lives, eles às vezes costumam ter mais imprevistos do que os eventos presenciais. Então, desculpa, meu Instagram deu um erro para entrar Ótimo, ótimo. e agora Joia. parece que a Então, internet falhou, mas vamos estou dando conseguindo te início ouvir então. legal. E assim como das outras vezes, essa já é a nossa terceira conversa com candidatas e candidatos a vereador em BH. E das outras vezes eu também fiz o que eu vou fazer agora em sequência, que é apresentar o Travessias e quem sou eu também, antes de passar a palavra para a convidada. O Travessias é um grupo de psicanalistas, fundado em Show. 2017, e a gente tem como base algumas atividades. Atividade clínica, que a gente oferta cuidados com saúde mental, tratamentos, independentes da possibilidade de pacientes pagarem. O Travessias também é um espaço de formação para estudar a teoria psicanalítica de maneira mais plural, supervisão desse pessoal que faz a formação e também dar suporte num sentido um pouco mais amplo, ajudando os membros a se estabelecerem no consultório, sublocando ou encaminhando pacientes. Então, nosso projeto tenta democratizar o acesso aos cuidados de saúde mental e também formar profissionais engajados com essa tarefa, né? Profissionais mais cientes do papel político da sua prática. Quem interessou, gostou, procura nosso perfil no Instagram e dá uma olhada lá. Agora, quem sou eu, Marcos? Né? Eu também, né? Eu sou psicólogo e psicanalista, já clinico há mais ou menos 15 anos, e passei por um mestrado, por um Quem doutorado, dera. e nos últimos anos eu tenho estudado a relação da psicanálise com a política, mais especificamente a história das clínicas públicas de psicanálise em Belo Horizonte, e também os psicanalistas que estavam engajados politicamente desde Freud. Para fins também de
clareza. Eu sou recém-filiado ao Partido Unidade Popular pelo Socialismo, então eu já tenho dito isso em todas as conversas para marcar que a minha posição não é uma posição de neutralidade, como alguns poderiam esperar, é a posição de alguém que está engajado de alguma maneira também na tentativa de pensar a cidade a partir de um ponto de vista de uma esquerda mais radical. Então, antes de passar a palavra à Laura também, eu vou só dar um recado para quem estiver acompanhando, que tiver perguntas, junta elas aí, no finalzinho a gente vai separar um tempo para tentar pensar elas, e aí vocês guardem ela lá para os minutos finais que a gente vai voltar a isso. Bom, eu agradeço então a Laura Costa, candidata a vereadora pelo Solidariedade, eu agradeço a disposição e de certa maneira, a coragem, porque nas conversas prévias eu já te alertei, assim, que tem certos elementos que eu ia querer saber de você, assim, como é que você consegue conciliar. Então, por topar o debate, eu acho que isso já é muita coisa, ainda mais num país onde a gente normalizou o presidente ser eleito sem debate, eleição municipal sem debate agora, então acho que esse espaço do debate é importante e espero que seja um debate que a gente consiga esclarecer assim, as diferenças de posição que também existem, não é para a gente apagá-las, né? Mas também para te ouvir sobre como você pensa essas questões que para mim pareceriam problemáticas, né? Mas para você certamente você vê de outro ponto de vista. Então agora eu te passo a palavra, Laura, para você contar um pouco para a gente da sua trajetória, como é que foi a sua filiação ao seu partido, como é que você tem atuado politicamente. Legal, Marcos. Em primeiro lugar, te agradecer também. Fico feliz em você ter dito sobre a minha coragem e eu digo sobre a sua abertura. Então, obrigada pela abertura ao debate. Eu acho que no cenário antidemocrático e autoritário que, infelizmente, a gente está enfrentando no Brasil, essa abertura ao diálogo ela é muito positiva. E eu fico muito feliz de poder ter esse espaço aqui. É muito legal a sua formação e a sua área de atuação da psicanálise com a política. Eu tenho uma mãe que veio do universo da psicologia, então é uma área que, por natureza, eu tenho admiração e acompanho alguns psicólogos. Acho que trabalhar psicanálise na política deve ser sensacional. Deve ser um tanto quanto instigante também a gente analisar a política desse ponto de vista. Tem até uma pergunta para te fazer no final sobre isso, porque é uma área de estudo que, apesar de não ser a minha, eu acho que é muito interessante. Então, mais uma vez, obrigada por aceitar, né, e por ter essa abertura. E parabéns pelo projeto de vocês também, que é muito legal. Gente, me apresentando, como o Marcos já disse, eu sou a Laura Costa, eu sou candidata a vereadora esse ano pelo Solidariedade. Sou formada em Relações Internacionais pela PUC Minas, com área de estudo e foco em democracia na América Latina. E foi exatamente esse foco de estudo que me trouxe até aqui. Eu tive meu primeiro contato com a política ainda através de movimentos sociais, voluntários e estudantis. Criei meu primeiro projeto social ainda com 12 anos na escola, chamava-se Projeto Gentileza, e era um projeto para visitar e apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade com câncer, pacientes oncológicos, aqui em Belo Horizonte. Eu dividia grupos de alunos da minha escola para que a gente fosse até esses locais, para que a partir do nosso privilégio a gente pudesse fazer algo por essas pessoas. E ainda tão nova, eu entendi o quanto que o privilégio é uma chave de transformação importante no Brasil. O quanto que as pessoas e boa parte da elite precisa de olhar para o próprio privilégio e entender que existe muito a ser feito. E esse foi um momento muito importante para mim, para poder fazer com que esse privilégio se provasse em ação, né, para que eu pudesse fazer algo pelo outro e unir também a juventude e outras pessoas nisso. E isso começou a mostrar o poder de uma juventude unida, o poder de uma juventude engajada em uma causa em comum. Você está na UP e eu acho que a UP é um reflexo muito disso, né, Marcos? De uma juventude engajada e preparada. E eu admiro muito o trabalho da UP nesse sentido. Aí, ainda na adolescência, eu fiz parte da Missão Jovem no meu colégio, uma missão para o norte de Minas, em que eu pude visitar a realidade de famílias muito pobres dessa região. Hoje, o norte de Minas, aliás, hoje não, historicamente, o norte de Minas é uma região muito pobre do nosso estado, completamente deixada de lado por parte do estado, uma região vulnerabilizada e ignorada pelo poder público. E ali eu pude entender quais são as mazelas sociais que o poder público não chega e, pior, prefere não chegar.
E quando eu voltei para o meu colégio, depois dessas missões, eu decidi entrar para um movimento mais político, que foi o movimento estudantil. E criei do zero um Grêmio Estudantil no meu colégio, com estatuto. Fizemos 2 chapas para eleição, e ali eu pude sentir o gostinho de uma juventude que sai de uma juventude social e engajada para uma juventude política. E uma série de realidades que a gente precisa de ter para se organizar enquanto movimento estudantil. Decidi fazer relações internacionais por um amor com a área, que eu sempre tive muito grande. Eu sonhava em fazer Itamaraty quando eu entrei nas RI, por gostar muito da política, né, e o Itamaraty como uma política partidária. O meu primeiro estágio na universidade, eu entrei na PUC por meio do FIES, então tive acesso a essa política social que para mim foi fundamental. Meu primeiro estágio foi na Comissão da Verdade, como pesquisadora, através de uma bolsa de estudo, e foi ali que eu tive contato com o meu objeto de estudo, que é a democracia na América Latina. Então, estudar uma série de repercussões que as ditaduras tiveram no nosso continente, e especialmente no nosso país, analisar uma série de interrupções democráticas e violações de direitos humanos, para que a gente pudesse prescrever medidas para poder sanar as várias estruturas autoritárias que a gente ainda tem no Brasil e também garantir o direito à verdade e à memória aos familiares das vítimas, né, que perderam tantos entes queridos. Então, a Comissão da Verdade, eu digo que foi um trabalho para mim que, primeiro, choca muito, né, porque a gente aprende sobre ditadura na escola, mas estar nesse ambiente te dá a realidade e a proporção do que foi aquilo. E ao mesmo tempo, foi um aprendizado muito grande, por entender que a ditadura não é um processo que inicia e termina ali. O autoritarismo, ele permeou e permeia a nossa história até hoje. Vídeo que a gente está vivendo no Brasil nos dias de hoje. Então, a Comissão da Verdade trouxe muito para mim esse aparato. Eu comecei a lidar com um objeto de estudo que é o pós-colonialismo, que é essa ideia de que até hoje estamos nessa condição de subalternos e estamos nessa condição, tantas vezes, autoritária, que faz parte do nosso mito fundador. Depois da Comissão da Verdade, eu ganhei uma bolsa para estudar fora, estudei francês fora, através de uma organização que chama Mission Abroad, e lá eu pude conhecer algumas organizações internacionais, especialmente do sistema ONU. E foi muito legal para mim, para poder conhecer boas práticas internacionais e institucionais para vir aqui para o Brasil. Depois eu comecei a trabalhar no Sebrae Minas, na área de internacionalização de territórios, com a Agenda 2030, que é uma agenda das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável Local, e eu trago ela muito para minha campanha. E depois fui trabalhar na indústria, né? RH Magnesita, também com a Agenda 2030, processo de internacionalização. E o meu dia a dia era faculdade, trabalho, e à noite eu ia para o movimento social e estudantil que eu fazia parte. Porque no final do dia era isso que fazia mais sentido para mim. A política, ela sempre permeou a minha forma de ver o mundo, a minha forma de me encontrar e de ver uma série de realidades pelas quais eu precisava de lutar. Só que como mulher jovem no Brasil, a gente não vê a política como um espaço possível pra gente. É muito difícil se ver na política. Principalmente com uma política que é considerada tão suja, e infelizmente, por um lado, de fato é. Então foi muito difícil pra mim conseguir me ver nesse espaço. Mas conversando com alguns amigos, decidi tomar a coragem de me candidatar. Então hoje eu sou candidata a vereadora por Belo Horizonte. Fui do partido PDT, e aí eu já começo para explicar um pouquinho do meu partido. Eu fui do PDT, que é um partido que eu tenho um alinhamento ideológico. E quando eu estava no PDT e fui assumir um cargo de liderança da organização feminista de Minas Gerais, eu também passei numa escola de política, que é o Renova Brasil. É a primeira escola de política do Brasil. E o PDT, na época, teve uma rixa muito grande com essa escola, que é considerada, em alguma medida, algumas pessoas consideram um movimento de renovação, mas, na verdade, é uma escola. E o PDT me pediu que escolhesse entre o partido ou entre a escola. E naquele momento eu escolhi a escola porque fazia muito sentido para mim aprender, porque eu tinha vontade de me candidatar um dia. E eu acho que, para além de todos os instrumentos de representação, é muito importante que a gente se prepare do ponto de vista técnico para ocupar esses espaços. Então, para mim, fazia muito sentido naquele momento estudar e, né, ter essa oportunidade de ter uma bolsa de estudo para estudar política. E foi então que eu saí do PDT. Me formei em política pelo Renova e foi uma oportunidade muito interessante para mim, para poder aprender na prática como se faz um projeto de lei, o que é o orçamento municipal, quais são as possibilidades de um vereador para poder trazer mudanças para o município e entender na prática quais são essas funções. Coisa que, na minha opinião, a gente deveria saber desde a escola, mas que, infelizmente, a gente não sabe. E aí, esse ano, quando eu fui efetivamente procurar um partido para poder me candidatar, eu conversei com vários partidos, dentre eles o PDT, novamente. Sempre tive uma proximidade ideológica muito grande com o PSOL. As minhas votações, historicamente, foram no PSOL.
mas o pessoal, inclusive, barrou e teve um problema com uma candidatura de uma pessoa que também veio do Renova. Sim. Então, eu tive a mesma dificuldade de construção por conta dessa escola. Conversei na Rede, que é um partido que eu gosto também, do ponto de vista da sustentabilidade, no Cidadania e no Solidariedade. E eu, inclusive, tenho divergências ideológicas com Solidariedade, principalmente no que ele representa no nível nacional, mas o nível municipal foi um partido que fez sentido para mim por vários motivos. Em primeiro lugar, pelo acolhimento e pela possibilidade de viabilizar a minha candidatura, que é uma candidatura pequena, barata, de uma mulher e jovem, e que muitos partidos, até mais à esquerda, que eu concordo, muitas vezes deixam de lado. Então, do ponto de vista da viabilidade, eu encontrei isso lá. E encontrei uma autonomia também para construir as minhas pautas de uma forma mais independente. E isso para mim foi bem válido. Acho que a gente está vivendo um momento muito caótico do sistema partidário brasileiro, que eu fico muito triste. Eu acho que as ideologias estão um pouco perdidas. Tem PT apoiando PSL no Rio de Janeiro. É uma verdadeira confusão, que é muito ruim, tanto para quem vai se candidatar, quanto para o próprio eleitor. Mas a minha escolha partiu um pouco daí. E cá estou. Já falei demais, Marcos. Mas bom te escutar. Vou passar a bola para você e a gente vai dialogando. O que foi te motivando a essa tomada de decisões? Porque, de cara, parte do que eu ia te perguntar tem a ver exatamente com o envolvimento nesses movimentos chamados de renovação política, né? Você já esclareceu sobre o Renova e tem também, se eu não me engano, você tem vinculação, ou teve, como acredito, e tem uma ampla discussão aí, né, assim, nos partidos e principalmente na esquerda. Muita gente está entendendo esses movimentos como uma espécie de partido meio clandestino, para usar as palavras do Ciro Gomes, que eu acho que ele força um pouco a mão, mas para tentar entender que tem quase como se tem assim, uma agenda suprapartidária que habita os partidos, né? Isso tem incomodado alguns partidos de esquerda, como você citou, o PSOL inclusive impediu a candidatura de uma pessoa recentemente nessa eleição com esse argumento, né? E assim, do meu ponto de vista também, estando num partido de esquerda e mais alinhado a uma esquerda radical, eu também me preocupo com na descrição que você fez da sua trajetória, né, assim, como que você concilia isso, assim, com você está num partido que talvez não seja tão alinhado à esquerda, né, e se posiciona à esquerda, como é que é fazer isso ali dentro do partido, ou o partido acabou funcionando como uma espécie de acesso à política, enfim, são esses argumentos aí que a gente pode tentar desenvolver só para a gente pensar junto, assim, sobre a posição não muito consolidada que esses movimentos têm na política brasileira, né? Sem dúvida, Marcos. Eu acho que esse movimento vem causado uma comoção, assim, né, dentro dos partidos, uma comoção social. Em primeiro lugar, eu não posso dizer sobre todos os movimentos, porque existem muitos movimentos de renovação, e eu estaria generalizando e dizendo sobre algo que eu não participo. Mas eu posso dizer sobre o movimento, acredito que atualmente eu sou líder cívica desse movimento. O movimento Acredito foi um movimento criado em 2000 e no 2018, especificamente, final de 2017, início de 2018, é um movimento considerado um movimento de renovação, um movimento apartidário, né, suprapartidário, ele não está vinculado a um partido político, e digo isso como alguém lá de dentro que, de fato, tem pessoas de partidos diversos. Os objetivos do movimento, né, são diversos, mas alguns deles muito específicos. O primeiro deles, renovar a política. E, para isso, aumentar o interesse popular com a participação democrática. Então, uma das coisas que a gente faz através do movimento aqui em Belo Horizonte é discutir através de plenárias abertas com o público sobre temas tanto do nível municipal quanto do nível federal, entendendo que a renovação política parte de uma retomada de interesse das pessoas. Então, para que a gente renove a política, a gente precisa de retomar boa parte desse interesse que foi perdido, para que a gente ocupe novamente esses espaços de poder de uma forma mais coerente. Então, aqui em Belo Horizonte, nós fizemos discussões diversas sobre reforma administrativa, reforma tributária, reforma da Previdência, que eu me posiciono de forma contrária à reforma que foi passada no Congresso, gosto de dizer isso até pelo partido que eu estou, acho que está importante ser pautado. Nós fizemos essas discussões, tínhamos especialistas e tínhamos pessoas, trabalhadores, que puderam dar a opinião deles sobre a reforma e para poder dizer qual reforma queremos.
Hoje o Movimento Acredito tem alguns parlamentares lá em Brasília, com o gabinete compartilhado, que é o Felipe Rigoni, Tabata Amaral, senador Alessandro Vieira e Renan Ferreirinha. E nessas discussões, a gente tinha a possibilidade de enviar para esses parlamentares algumas sugestões para que eles pudessem inseri-las em processos e projetos de lei. E isso, na verdade, não tem a ver com a atuação de um partido, porque hoje eu diria que muitos partidos têm falhado nisso, nessa escuta popular. Então, isso para mim é uma coisa que eu valorizo muito nesse movimento, que é essa alavanca capaz de escutar a população, trazer isso para o ambiente institucional e levar isso para um momento em que isso possa ser protocolado através de um projeto de lei. Eu acho que a gente está vivendo uma das piores crises de representação no Brasil. Em alguma medida, esse é um grau de democracia participativa, que é onde a gente pode ouvir a população e protocolar isso como uma lei possível. E eu vejo isso como muito positivo e muito importante. Então, a função do Movimento Acredito, ele exerce essa função, separado em diversos núcleos. Ele quer, sim, apoiar candidaturas de renovação, e aí dizendo como alguém que foi selecionada pelo movimento. Ele tem vários critérios para poder entender se aquela pessoa faz parte dos valores considerados pelo movimento. E eu vi várias pessoas que não passaram, porque os valores são realmente... Tem tanto os valores técnicos quanto os valores de alinhamento ideológico e com uma série de éticas pautadas. Então, é um verdadeiro processo seletivo para poder entender. Estou te ouvindo. Deu uma paradinha, Marcos? mas eu estava te ouvindo. Vai lá. Tá, até onde você me ouviu? Eu te escutei falando... Eu acho que eu te ouvi falando, só sua tela estava travada. Agora que você... Só a tela. Tá, legal. E aí o movimento, né, ele tem esse processo seletivo para seleção de lideranças, que são critérios tanto técnicos quanto de valores mesmo. Então, os valores pautados pelo movimento como ética, justiça social, desenvolvimento sustentável, as propostas dos candidatos têm que estar de acordo com isso. E eles exercem um programa de formação desses candidatos diante desses critérios para poder fazer uma legislatura, né, mais coerente com esses princípios. Então, tem muita gente que diz que o movimento é uma dupla militância partidária. Falando do movimento, acredito especificamente, eu sei que ele não opera como um partido político. Ele não dá nem base, nem influência tática, prática, para que alguém possa se eleger. Ele é mais um movimento organizado da sociedade civil que une demandas populares a um gabinete compartilhado em Brasília, e isso é uma coisa que eu vejo como muito positiva, e faz processos seletivos de lideranças para que a gente tenha uma renovação no Brasil, não só de rostos, mas de práticas e princípios. O movimento ele surgiu ali bem no momento da ascensão do autoritarismo no Brasil, né, talvez o fortalecimento, que foi em 2018, e eu vi ele como um aporte muito importante para diálogo, porque eu acho que a gente estava num momento em que os dois lados da moeda estavam numa fricção muito grande e que a gente não conseguia avançar em alguns termos democráticos. E eu temia muito pela nossa democracia. Esse foi um dos motivos pelos quais, inclusive, eu tive interesse de entrar no movimento. É um movimento que hoje também há espaço para discordância. Eu vejo isso como muito positivo também. Acho que a gente, às vezes, fica em algumas caixinhas que, para estar em todos os ambientes, a gente precisa de concordar 100% com eles. E eu levo a minha vida na política com um certo grau de autonomia por isso. Por saber que hoje eu estou num partido que eu discordo de diversos pontos e que eu tenho autonomia para poder fazer isso e concordar naquilo que eu acho que for necessário. A mesma coisa no movimento. Então, acho que nesse momento que a gente está vivendo, isso para mim foi muito importante na minha construção. Então, eu posso dizer, igual eu te falei, sobre o movimento Acredito, né? Que para mim não é uma dupla militância, nem um movimento partidário. Discordo do Ciro quando ele fala isso. O Renova não é um movimento, na verdade, o Renova é uma escola. E não pauta, inclusive, valores tão ideológicos como o movimento Acredito, que se posiciona mais ideologicamente. Do ponto de vista de quem está de dentro, e acho que também já ficou claro, talvez, a forma como eu enxergo isso, mais alinhado com o Ciro, talvez, mas não totalmente, nesse sentido de que parte dessa organização e desses espaços de renovação acabam produzindo um certo efeito de descaracterização de alguns partidos, dependendo de onde ele está inserido, enfim. O que é uma discussão que eu acho que ainda vai se estender por alguns anos, a gente não vai esgotar ela aqui hoje. Então, essas posições ainda estão em construção, né?
Agora, me conta uma coisa ainda sobre o Solidariedade, porque hoje eu estava assistindo uma entrevista do candidato do Solidariedade aqui à prefeitura, e em certa altura ele definiu o partido como de centro-direita. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas deve ser muito complicado sua presença lá nesse cenário, assim. Como é que é essa dinâmica? Porque, não sei, fiquei pensando assim, seria natural você tentar, de fato, se aproximar mais de um partido que tivesse mais alinhamento, mas você já apresentou aí algumas dificuldades, objeções, né? Mas, sei lá, me conta um pouco disso, assim, o partido, então ele é mais aberto, ele não sei lá, não tem uma ideologia muito marcada, como é que tem sido essa sua presença lá? É interessante, Marcos. Eu acho que, só voltando um passo atrás do movimento Acredito, convivendo num movimento de renovação, eu acho que existe uma parte de uma. Eu não gosto de usar o termo velha e nova política, porque eu acho que ele cria rigidez e processos não muito claros. Eu gosto de dizer, talvez, sobre a boa política, né? Mas existe uma galera que está na política há muitos anos, fazendo o que eu chamo talvez de politicagem e não de política, que tem muito receio do que esses movimentos de renovação vêm construindo também. E se sentem muito ameaçados. Ameaçados porque um dos critérios, por exemplo, que eu assinei, é uma carta compromisso minha com o Movimento Acredito, é de ter um gabinete técnico, por exemplo. Um gabinete através de processo seletivo. Eu penso que isso é muito importante no âmbito legislativo, para que aquelas pessoas que estão ali exercendo aquelas funções tenham um nível de conhecimento daquilo que elas estão fazendo. Eu acho que isso é muito importante, pensando em execução e eficiência da máquina pública. E tem muitos quadros aqui em Belo Horizonte mesmo, que fazem parte da política há muitos anos, local, e inclusive que estão envolvidos em casos de corrupção, que eles se sentem muito ameaçados. Então, colocando um outro lado da moeda, eu também vejo muito partido político que se sente ameaçado por esses movimentos e pelos novos quadros que eles vêm trazendo. Então, eu vejo um pouco por esse ponto de vista também, sabe? Acho que cria uma onda insurgente, né? De algo que é diferente, de algo que representa renovação e que muitos partidos não querem. E aí, digo isso com propriedade, como uma mulher jovem que conversou em alguns partidos, inclusive de esquerda, e que não apoiaram candidaturas femininas da forma como eles deveriam apoiar. E que a nossa estrutura partidária, ela ainda é muito machista e muito patriarcal. E eu vejo que a gente precisa de avançar muito nisso. Como eu falei, historicamente, né, as minhas votações foram no PSOL, e eu discordo, por exemplo, quando o PSOL prefere barrar a candidatura de uma mulher negra porque ela estudou política no Renova. Eu acho que a gente tem uma inconsistência muito grande aí sobre que país a gente quer. Será que vale mais a pena eu deixar de colocar numa chapa partidária uma mulher negra, que é uma minoria social, num partido de esquerda, historicamente, simplesmente porque ela participou de uma escola que eu tenho divergências ideológicas? Eu não sei se no Brasil de Bolsonaro essa seria a nossa melhor resposta para tudo que a gente está vivendo. Então, esse é um exemplo de algo que o pessoal fez que eu vejo que em alguma medida é incoerente. E que, como mulher e por querer lutar pela luta que é de todas nós, né? E especialmente quando a gente pensa nas mulheres negras, eu não tenho esse lugar de fala, mas a gente fala, a gente sabe, né? O quão dura é essa realidade, eu vejo isso como muito incoerente. Será que a gente não está olhando muito para o próprio umbigo e pouca para a realidade ao nosso redor? Será que a gente não está ignorando uma série de minorias sociais para pensar só naquilo que é nosso e na nossa própria bolha? Eu tenho visto que em alguma medida a esquerda está pecando muito pelas bolhas. E acho que a gente precisa de lutar muito para conseguir retomar, inclusive, força de diálogo e ocupar espaços novamente. Solidariedade, eu diria que cada um, às vezes, coloca ele de um lado. Tem gente que coloca solidariedade na centro-esquerda, tem gente que diz que solidariedade é o centrão, tem gente que diz que é a centro-direita. E eu acho que isso revela, mais uma vez, o quão perdido está o nosso sistema partidário. Isso não é uma especificidade do Solidariedade, isso é uma especificidade do momento que o Brasil está vivendo. Eu diria que depois de 2018, inclusive, o espectro político ele foi atualizado de uma forma que nem cientista político da Sorbonne está conseguindo entender, que a coisa realmente ficou muito bagunçada. E eu acho que essas categorias para definir o Solidariedade, as pessoas usam elas de maneira muito próprias. E acho que a coisa está um pouco nebulosa. Eu diria que o Solidariedade é um partido de centro. Por tudo que eu já vi de construção, diria que no nível municipal ele se desloca um pouco mais ao lado de projetos sociais e construção de terceiro setor.
e eu observei isso um pouco aqui em Belo Horizonte, eu criei uma organização dentro do partido, junto com outras mulheres, chama Elas por BH, que é para impulsionar exatamente essas candidaturas femininas dentro do partido, para impedir que o partido aqui em Belo Horizonte fique nessa mesma lógica de beneficiar candidaturas masculinas e não impulsionar essas mulheres. Hoje, para quem não sabe, o fundo partidário, de a cada R$ 10, 9 vão para homens e 1 vão para mulheres. Então, como alguém que está num partido e como alguém que se postula mais à esquerda, né? Eu me considero de centro-esquerda. Eu vejo que isso é muito importante. Acho que essa construção de um movimento feminista partidário é fundamental. Mas, sem dúvidas, responder a sua pergunta de forma mais prática é sempre um desafio, né? Se posicionar politicamente em ambientes que a gente sabe que são diversos, mas, como eu te falei, eu encontrei lá essa autonomia para a construção. Para a gente encerrar esse ponto da conversa e começar a discutir suas propostas, que eu acho que estão linkados um pouco com o que você já adiantou aí, eu pessoalmente também não concordo com o seu ponto de vista sobre achar problemático. Quem sou eu também para julgar o pessoal? Não estou no pessoal, não construo o pessoal, mas me parece que eu consigo entender mais os motivos que eles apontam como objeção à candidatura, porque são espaços financiados por pessoas geralmente muito ricas lá, assim, às vezes até celebridades, vibe Luciano Huck, né, assim, que não estão necessariamente comprometidos com uma agenda da esquerda. Então o pessoal e outros partidos estão barrando algumas candidaturas, parece que assentados nesse ponto. Assim. O partido tem sim uma ideologia e ele quer preservá-la de alguma maneira, achando que essa presença pode ser que distorça um pouco ali. Mas ok, aí, como eu disse, essa discussão ela ainda vai longe ainda, assim, ao longo dos próximos anos. Né? E aí você estava falando das candidaturas de mulheres, e a gente entra num dos temas que é mais central na sua campanha, eu estava observando lá suas propostas, que é a representatividade feminina. Você ainda divide isso em alguns eixos ali no seu site, né? Assim, mas eu queria que você aproveitasse então e dar uma visão geral aí das suas propostas nesse campo, o que você tem pensado, como executar isso. Legal, Marcos. Eu diria que esse talvez seja o eixo norteador da minha campanha, né? Exatamente por ter um lugar de fala para dizer sobre isso. Me considero uma mulher jovem, progressista, feminista e que entende esses espaços muito distantes da igualdade de gênero que a gente tanto luta. Eu tenho uma rede de mulheres aqui em Belo Horizonte, o Delas para Elas, que foi criada no início do ano passado. É uma rede de apoio a empreendedoras locais e ao protagonismo feminino. A gente vê que muitas vezes a independência financeira é um gargalo muito importante para que mulheres saiam, inclusive, de situação de violência, né? A dependência financeira faz com que elas fiquem em ciclo de violência, muitas vezes. Então, acho que quando a gente impulsiona mais mulheres no quesito de renda, quando a gente pensa na intersecção raça, gênero e classe, a gente sabe que a classe no Brasil é um fator muito importante. Então, impulsionar essas mulheres no quesito de renda, muitas vezes é tirá-las de situação de violência. E convivendo nessa rede de mulheres, impulsionando essas empreendedoras, a gente fazia sistemas de mentorias coletivas, onde a gente conseguia dar dicas para o negócio, para digitalização, para crescimento, para como operar um caixa. E isso foi muito legal, porque a gente viu a união dessas mulheres impulsionando o negócio uma das outras. E algo que eu trago muito para minha candidatura, esses dois grandes eixos. Primeiro, impulsionar a independência financeira dessas mulheres através de iniciativas empreendedoras, né? E também no mercado de trabalho, porque a gente sabe que muitas vezes, por ser mulher, a gente deixa de chegar num determinado espaço de liderança pelo simples fato de ser mulher. E eu acho que a gente precisa de criar políticas públicas para influenciar as mulheres nos diversos espaços sociais. E o eixo de combate à violência, influenciando medidas protetivas e acolhedoras e treinando melhor esses profissionais que hoje acolhem essas mulheres. Belo Horizonte tem algumas casas de abrigo, a gente precisa de avançar muito nisso. Casas de abrigo para mulheres em situação de violência. E boa parte dos profissionais são pouco treinados para isso, né? Pouco treinados de acordo com a realidade da vítima. Tem muita gente que diz por aí que violência contra a mulher é só denunciar. O caso da Mariana de ontem, a gente viu bem que não é só denunciar, não basta só denunciar. Enquanto a gente tiver uma estrutura social, política e judiciária patriarcal e machista, a gente não consegue avançar nessas pautas.
E isso se torna muito claro com a questão da violência também, né? Porque muitas vezes, aqui no nível municipal, trabalhando com algumas dessas mulheres, a mulher vai lá, denuncia e ouve um comentário machista e desmotivador a denúncia do delegado e às vezes da própria pessoa que trabalha na casa de abrigo. Então essas pessoas não estão prontas para acolher essas mulheres, né? Os próprios canais de denúncias, eles são muito pouco humanizados. E aí você que é da área e da psicologia sabe a importância disso melhor do que eu, dessa humanização dos canais para receber, né, pessoas em situação de violência. Muita gente fala desses aplicativos para receber denúncia, e eu já acessei alguns desses aplicativos, e assim, Marcos, eles são super complexos, user-friendly, né? Eles não são simples de mexer, e claramente quem fez não se imaginou na posição de uma mulher que estava sofrendo violência. Porque é impossível você sair de uma situação de violência e de repente logar num aplicativo e querer fazer e responder uma série de protocolos que ainda não estão ao seu alcance. No Brasil, a gente vive numa cultura que a mulher, para ela poder denunciar, aparentemente ela tem que ter todas as provas em mente, sendo que a busca de provas é da justiça, né? A mulher tem que denunciar o caso e abrir uma investigação. E a busca e reunir essas provas é obrigação da justiça, de quem está investigando. Mas muitas vezes essa responsabilidade ela é passada para a vítima. E isso desincentiva muitas mulheres nesses espaços. Então, acho que criar meios mais humanizados, de treinamento de pessoas que vão acolher essas mulheres, e ainda meios institucionalizados de denúncia, eu acho que são muito importantes. E hoje a Câmara dos Vereadores peca muito nessas questões. A gente tem mais de 40 vereadores, né? 41, e só 4 mulheres. Então, acho que é muito importante ter mais mulheres nesses espaços de poder e mulheres que tenham essa lente importância, né? Essa lente importante da desigualdade de gênero. Então, essa é uma bandeira para mim que é importantíssima. Eu estive conversando com a Poliana Souza, inclusive da UP, e a gente tocou nesse tema, porque a gente estava falando sobre o fato de que hoje, na eleição atual, tem aproximadamente 1.550 candidaturas, e que só um terço delas, menos de um terço, na verdade, são candidaturas de mulheres, né? E a gente tocou num ponto que eu acho que a gente pode aqui também falar, porque ele vincula um pouco nesse seu último comentário aí, de que não é só eleger mulheres que vai garantir necessariamente uma política voltada para mulheres, né? Assim, de que então tem que ser mulheres que consigam ler ou pensar as soluções a partir desse recorte feminista, então, portanto, né? Não é o mero fato de ser mulher não vai fazer com que ela automaticamente tome decisões em favor das mulheres. Muitas vezes pode reproduzir toda a estrutura de um jeito meio violento, inclusive, né? E aí a gente estava tocando num ponto que eu acho que complementa os seus comentários, que é, de fato, pensar desde tentativas de dar solução para problemas de violência contra a mulher, ou políticas mais gerais de acesso ao mercado e coisas do tipo, a gente acaba sendo forçado a investigar uma série de outros fatores, né? Assim, moradia, creche, qual rede de apoio essa mulher vai ter, por exemplo, para poder ir trabalhar, né? Então, queria te ouvir, assim, se nas suas propostas você também percebe essa vinculação desse ponto com outros, como é que você está entendendo, assim, essa complexidade desse tema, assim, né? Direitos das mulheres, né? Marcos, falhou para mim a sua fala. Eu não entendi o que você falou das redes e qual vinculação. Essa parte para mim eu não entendi. Falhou muito, tá picando. Um cenário assim de que, por exemplo, para garantir acesso das mulheres ao mercado de trabalho, ela vai ter que, por exemplo, ter acesso a uma creche que possa cuidar da criança, ou ter uma certa rede de suporte ali que possibilite isso, né? Assim, moradia da mesma forma, né? Assim, se ela tem a moradia assegurada, talvez ela também consiga não ficar naquela casa lá do agressor, enfim. É essa complexidade que eu estava tentando apontar, assim, e te escutar o que você pensa sobre, ou se você pensou mais coisas a partir daí, enfim. Legal, agora eu consegui te ouvir. Muito importante, Marcos, eu acho que essa pergunta ela é definidora para a gente pensar em como combater todas essas desigualdades históricas, né?
E existe um feminismo talvez mais liberal que pensa essas coisas de uma forma mais isolada, né? Não é onde eu me encontro. Eu entendo que a gente precisa de pensar a política pública não de uma forma neutra. Quando a gente pensa a política de uma forma neutra, a gente deixa de combater uma série de desigualdades que são históricas. Então, eu acho que para fazer política pública, inclusive no nível municipal, a gente precisa de ter um recorte de raça, gênero, classe. Isso é muito importante para que a gente, através da política, consiga quebrar essa série de desigualdades que são históricas, né? E principalmente no nível municipal, existe uma tendência de uma falsa neutralidade, né? De votar num vereador que é do bairro e que às vezes não está ideologicamente filiada em um campo e que acaba deixando boa parte dessas questões de lado. Então, eu entendo que a política ela precisa de ser pensada com esses 3 eixos. Quando eu vou pensar Belo Horizonte, eu quero defender políticas para BH com base nesse recorte de desigualdade histórica. Então, todas as minhas outras bandeiras, elas foram permeadas nesse sentido. Uma outra bandeira minha, por exemplo, é a educação integrada. E quando a gente pensa em educação integrada, a gente precisa de garantir acesso amplo a creches de qualidade, não só como direito da criança, que é claro que é um direito da criança, mas também como medida de gênero, porque assim a gente possibilita que essa mulher consiga voltar para o mercado de trabalho. Quando eu penso em mobilidade urbana, que também é uma bandeira muito importante para mim, né? A gente estudou uma série de boas práticas internacionais para ter uma cidade mais inteligente, sustentável, verde e resiliente. O ônibus de Belo Horizonte, ele não é seguro para homens e mulheres da mesma forma. Então, quando a gente pensa a cidade de uma forma neutra, a gente não consegue enxergar essas nuances. Então, hoje existem uma série de medidas que a gente precisa de ter até no transporte para acolher essas mulheres. O botão do pânico é uma delas. Só que hoje esse botão do pânico fica lá com o motorista. Ele não fica na mão da vítima. Ou seja, mais uma vez, uma política pública que seria legal, mas pensada de forma completamente desconectada de quem está vivendo a agressão. Ou seja, eu sou mulher, no ônibus, estou sofrendo uma agressão. Antes de eu conseguir chamar a atenção de alguém, eu preciso de conseguir comunicar com o motorista. Certamente, faltou um olhar ali de uma pessoa que vivencia o transporte público e é mulher para poder pautar essa decisão. Então, eu acho que a ampliação, inclusive, dessa segurança no transporte é muito importante. Então, tudo tem que ser conjugado, né? Medidas de acesso à renda, medidas de acesso à moradia, porque não adianta, a mulher denuncie. Beleza, essa mulher vai para onde? Ela vai continuar em casa com o agressor até ela ter uma medida protetiva? A Câmara Municipal e a Prefeitura têm que ser responsáveis por isso, né? Então, eu acho que a gente pensar toda a reestrutura e toda a formulação de política com base nisso. Tem uma coisa que me incomoda muito, Marcos, que as pessoas às vezes pensam a política pública com um monte de caixinha. Então, assim, agora eu tô fazendo uma política pública para saúde. Aí a pessoa senta e vai fazer uma política pública para saúde. Agora eu tô estudando, sei lá, educação. As coisas são interligadas, né, gente? É uma só sociedade, são vários indivíduos, as pessoas não são iguais. E se a gente não pensa o recorte de gênero na saúde, certamente a gente vai estar deixando alguém de lado. Tudo isso precisa de estar imbricado, né? Não tem jeito de fazer as coisas com tantas gavetinhas. Eu acho que ter esse olhar macro é muito importante. E aí, para a gente dar uma girada na conversa, mas ainda dentro das suas propostas, assim, um outro ponto que eu reparei lá, que você separa um eixo nas suas pautas, que você chama de democracia participativa. E ali você fala uma coisa, que você faz referência à Agenda 2030 das Nações Unidas. Eu queria que você contasse para a gente o que é isso, o que está ali nessa agenda, por que é importante implantá-la aqui em BH, o que isso significaria? Assim. Legal. Isso tem muito a ver com a minha área de formação. A Agenda 2030 é uma Agenda 2030 das Nações Unidas. É uma série de objetivos de desenvolvimento sustentável que a ONU pautou para que a gente atinja metas de desenvolvimento nos países até 2030. O Brasil é um país que está atrasado nessas metas, não só atrasado nas metas, mas no monitoramento delas. Porque se a gente tem uma meta, a gente precisa de fazer um acompanhamento dela. E hoje o Brasil peca muito até nesse acompanhamento. Tem muita gente que enxerga a Agenda 2030 das Nações Unidas como uma série de contradições. Como eu tive a oportunidade de ver os dois lados da moeda, eu consigo unir as duas coisas. Como eu sou uma estudante que viu o olhar do pós-colonialismo, eu trago para a Agenda 2030 esse olhar regionalizante. Então não é para a gente pegar um modelo lá da Europa e trazer para cá de maneira igual, que isso só vai criar mais desigualdade. A gente precisa de regionalizar essa agenda e de desdobrar esses indicadores para aquilo que faz sentido na nossa sociedade. Então é com essa aula desses objetivos que eu trabalho.
E aí são uma série de indicadores pautados, inclusive, para países do sul global, né, países do sul global do mundo, países considerados periféricos, como o Brasil, em situação de periferia no sistema internacional, né, numa situação que a gente considera em desenvolvimento, para que a gente avance em temas de superação da pobreza, em temas de ter sustentabilidade, áreas verdes, água limpa e saneamento para todo mundo. Então, isso tem uma série de medidas, inclusive a igualdade de gênero é uma das pautas da agenda, e eu trouxe elas muito para o município. Por quê? Porque hoje a ONU basicamente entrega essas agendas para os países deixam ela lá de faz de conta no nível federal, finge que estão trabalhando isso e de fato não estão priorizando. E eu acho que essa agenda tem que vir para o nível municipal. Ela tem que ser desdobrada aqui. Quando a gente pensa, por exemplo, na educação básica, existem uma série de indicadores internacionais do sul global para melhorar as escolas do Brasil, por exemplo. 14 anos, os primeiros 14 anos da educação no Brasil é responsabilidade de quem? Do município, né? Uma previsão constitucional. Ou seja, se o município não está tratando dessa agenda 2030, quem está trabalhando sobre essa ótica? Então é muito importante que essa agenda venha para as cidades. A democracia começa aqui, né? Então acho que a gente tem que fazer esse movimento de descentralização de algumas dessas metas. E é isso que eu me proponho a fazer. A ter um gabinete mais alinhado com esses objetivos de desenvolvimento sustentável, com essa pauta verde, que eu acho que é de extrema importância. Eu tenho alguns compromissos de mandato, inclusive com o clima de eleições, para ter um mandato que priorize questões sustentáveis. Acho que a gente tem que parar de tratar a sustentabilidade com tamanha falta de urgência. Tem gente que fala que isso é sobre o futuro, isso é sobre o agora. Ou a gente preserva agora, ou daqui a alguns anos a gente nem tem o que preservar. Então, eu acho que isso precisa de ser prioridade aliada a uma pauta social, que no Brasil também é muito cara e é de extrema urgência. Então, é mais ou menos assim que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles operam. Hoje, aqui em Belo Horizonte, eu trabalho com 3 deles especialmente, que é o Objetivo 11, Criação de Cidades e Comunidades Sustentáveis, para poder repensar a mobilidade urbana. O Objetivo 5, que é de Igualdade de Gênero. E o Objetivo 4, que é sobre educação básica, essencialmente. E aí tem toda uma série de propostas também, Marcos, ligada à cooperação internacional, né? Hoje é possível da Câmara Municipal fazer cooperação junto com a Prefeitura com cidades vizinhas. E aí, quando a gente pensar até na integração da América Latina, né? Eu acho que a gente precisa de sonhar com o Belo Horizonte capaz de fazer mais acordos com os nossos países vizinhos, com os nossos irmãos latinos. Entendi. E eu acho que a Câmara Municipal pode ser um órgão muito importante nesse sentido. A gente já vai com quase 50 minutos de conversa e o Instagram encerra com 1 hora. Então, eu queria pensar aqui com você se a gente abre esse espaço agora para quem está assistindo quiser trazer alguma questão, levantar alguma bola aí, algum ponto que queira de novo retornar, enfim. O pessoal que está vendo aí pode mandar as questões e a gente vai conversando sobre elas aqui. Combinado, gente. Fica à vontade. O pessoal ainda está criando coragem aí. Sem problemas. Marcos, você me desculpa pela demora no início, viu? Enquanto ninguém, de fato, traz alguma pergunta, eu queria pensar assim, você citou aí mobilidade urbana como um dos eixos e de fato, você está apresentado lá no seu site, você discorre um pouco sobre isso. Então, não sei se é um espaço para você falar um pouco disso, como é que você pensa essa questão e... Tá. Legal. Tem sim, a gente fez um plano de legislatura, né? Que está disponível no site. Lá tem os indicadores, os diagnósticos que a gente utilizou para poder fazer isso. Eu acho que fazer diagnóstico é muito importante, sabe, Marcos? Porque acho que muitas vezes na política, às vezes a gente vai muito pelas emoções e por aquilo que a gente quer transformar, sem pensar se isso pode ser feito, sem pensar da ótica de um problema prévio. Eu acho que a política vem tendo uma dificuldade muito grande de conseguir ouvir as pessoas que estão na ponta e que vivenciam aquele problema. Então, por mais que a gente já tenha uma série de respostas prontas, eu acho que a gente precisa muito de ouvir e fazer esses diagnósticos. E para fazer as minhas bandeiras, eu utilizei muito de 2 tipos de diagnóstico. Um diagnóstico que eu chamo de técnico, que são um diagnóstico feito com especialistas, ouvindo pessoas da área. Então, no caso da mobilidade, ouvir urbanistas, especialistas em transporte público, até engenheiros.
mas um diagnóstico que para mim é muito importante, que é o diagnóstico participativo, que é de quem vive a cidade nesses aspectos. Então, quem vive o ônibus tem que opinar sobre a construção do transporte. Quem vive a educação, o professor, a escola, a família, a trabalhadora da limpeza, todas as pessoas têm que opinar sobre aquela comunidade escolar, para que a gente não proponha uma série de coisas que estão descoladas da realidade. Educação, por exemplo, foi uma área que eu fiquei muito triste quando eu fui estudar alguns planos de educação aqui em BH. Eu vi que falta muito diagnóstico. E eu penso o seguinte, se a gente nem sabe onde que está o gargalo, onde que está o problema, como que a gente vai sair apontando um monte de solução, né? Então, acho que o nível público tem que ser muito efetivo em apontar melhor esses problemas e fazer diagnósticos. A gente fez a realização do estudo do IDEB aqui em Belo Horizonte, olhando para os anos iniciais e para os anos finais, para poder entender onde que estavam esses gargalos. E hoje o maior gargalo basicamente está nos anos finais. E aí eu tenho algumas propostas para educação específicas para isso. Uma delas é ampliar a modalidade da escola integrada em Belo Horizonte, né? E não só ter a escola integrada, mas colocar projetos que hoje eu vejo que ainda faltam, como o ensino de... Acho que através da escola integrada é muito possível da gente fazer isso no contraturno. Acho que a gente só vai ter um novo cenário político para o Brasil no médio e no longo prazo se a gente conscientizar melhor quem está vindo, né? E eu acho que essa escola precisa de ter essa função educativa, plural, política. Principalmente contra todo esse discurso de escola sem partido que anda em voga até em Belo Horizonte, né? Que eu acho uma completa loucura. E, na verdade, um discurso um pouco maldoso, que eu acho um absurdo as pessoas dizerem que o problema da educação no Brasil está na doutrinação que o professor faz na sala de aula. Essa história de escola sem partido, a gente sabe muito bem o partido que é e a quais interesses que ela serve. Então, defendo uma educação política e plural. Eu acho que por meio da escola integrada e do ensino de política na ponta, a gente pode fazer isso. Precisamos melhorar as notas de gestão dessas escolas, equalizar melhor. Por que as escolas mais próximas do centro têm indicadores melhores do que as escolas da periferia? Isso não pode ser desse jeito, né? O CEP não pode ficar definindo a qualidade da educação que o aluno vai receber. Então, é muito importante que a gente faça esse compartilhamento de práticas dentro da cidade também. O que essa escola está fazendo de bom? O que a escola está fazendo de ruim? Como que a gente pode fazer essa troca para melhorar a vida desse aluno? Empoderar os professores, que é uma meta, inclusive, que a ONU traz e que hoje eu vejo que a gente está um pouco atrás aqui em Belo Horizonte. Desenvolver novas competências, pensar em inclusão digital. Muitas vezes o aluno chega mais incluído digitalmente do que o professor, e eu vejo que isso tem sido um desgaste muito grande em sala de aula, tanto para o aluno quanto para o professor que está ali. Acho que a gente precisa de empoderar cada vez mais esses professores no desenvolvimento de novas habilidades para dentro do ensino, né? E aí, lá no meu plano legislativo, tem todas essas bandeiras. Tem uma bandeira especificamente que é sobre educação e gênero, inclusive, que é tratar de 2 pontos. Primeiro, a acessibilidade de gênero, então garantir o acesso às creches, pensando na retomada dessas mães para o mercado. E pensar também em planos contra a evasão escolar que a gente tem nas escolas por conta de gravidez na adolescência. Isso é muito grande em Belo Horizonte. E quando a gente pensa em igualdade de gênero, se essas meninas estão engravidando aos 14 anos e não voltando para a escola e não se inserindo no mercado de trabalho, nós estamos falhando. Como sociedade, como cidadãos, como poder público. E eu acho que a educação não pode ser neutra. Quando ela é neutra, ela deixa sempre gente para trás. Então, é mais ou menos desse jeito que eu vejo a educação hoje no município. Eu acho que o nosso tempo está realmente encerrando, Marcos. Então, e eu tenho compromisso 8 então eu também vou ter que encerrar. Alguma palavra final que você queira dar, algum comentário, e contar para a gente, quem quiser conhecer melhor das suas propostas, ou contribuir para a campanha de alguma outra forma, onde te acha, como é que chega em você. Show. Gente, queria mais uma vez agradecer ao Marcos, ao pessoal do Travessia. Trabalho muito legal esse que vocês estão fazendo. E que legal que vocês estão tendo esse espaço de conversa sobre a cidade. Eu acho que no Brasil a gente costuma olhar para a política, como eu disse, lá no nível central, no governo federal. A gente adora se preocupar e brigar pela eleição de presidente. E às vezes a gente deixa de lado a eleição do município. Sendo que quem está do nosso lado são os vereadores, é o prefeito. Então, eu espero que a gente possa ter um espaço de atenção para essas eleições, para saber em quem a gente está votando, para analisar as propostas.
Então, acho que quando vocês abrem esse espaço de diálogo, de construção e de apresentação de propostas, ele é muito importante, é muito válido. Então, parabéns pelo projeto, pela abertura. Espero que a gente tenha uma Belo Horizonte de mais diálogo, mais união, em que a gente possa ter mais desses assuntos. Ei, Thiago, querido, que está aqui, nem é de Belo Horizonte, mas um amigo e apoiador da campanha. Gente, agradecer mais uma vez pela oportunidade, Marcos, a todo mundo que assistiu. Quem assistir essa live depois, vocês podem me encontrar no meu Instagram, que é o Laura Luiza CS. Nele vai ter uma bio e ali vai ter um link que vai te direcionar para o meu WhatsApp, para o meu site com um link de propostas. As propostas também estão descritas no Instagram em alguns posts. E se quiser me chamar, eu posso enviar separadamente para vocês. Queria agradecer mais uma vez. Como eu disse, eu sou a Laura Costa. Luto por uma Belo Horizonte mais democrática e participativa. O lema da minha campanha é BH Participativa. Eu quero construir o mandato mais participativo da história de Belo Horizonte. Ouvindo as pessoas que estão na ponta, e com o gabinete compartilhado e com o aplicativo de mandato, para que todo mundo consiga acompanhar em tempo real os projetos e para que eu possa ouvir mais de perto as demandas de vocês, para que a gente tenha esse compartilhamento de boas práticas e uma interação maior entre os cidadãos. Luto por essa Belo Horizonte em que ouvir faz parte muito importante da construção da política. Meu número é 77031. Para quem quiser conhecer, meu Instagram tá aí. Agradeço e vou me despedir. Também, Laura, Marcos, mais uma vez, obrigada. Foi um prazer conversar com você. Então, fica encerrada a nossa conversa. Na próxima semana, aliás, nessa semana ainda, na sexta-feira, eu recebo a Cida Falabella. E aí, então, vocês acompanham o nosso perfil para vocês verem os detalhes, horário e tudo mais. Mas fiquem ligados. Obrigado, Laura, mais uma vez. E tchau, pessoal. Até a próxima.